Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno e hoje nós vamos continuar a matéria de modelos atômicos na parte específica, né, dos átomos, sobre estrutura da matéria, né? Então hoje nós vamos falar sobre, primeiro vamos falar sobre número atômico. O que seria número atômico, né? Como eu já tinha falado, o número atômico é a mesma coisa, né? O número atômico é igual a falar que é igual a mesma coisa que número de prótons. Tá? O que seria o número de prótons? Seria o número de cargas positivas. Tá? Então, vou dar um exemplo. Ó. Então, vou pegar assim, por exemplo, vou pegar aqui o sódio. O sódio possui um número atômico 11. O que significa? Significa que no seu núcleo, onde fica o número atômico no átomo, né? Você tem aqui um núcleo. Vou colocar aqui o núcleo. Então, no núcleo do átomo, você possui o quê? Possui os prótons, que é o número de carga positiva, e os nêutrons. Tá? Então, é o número de carga positiva que a matéria possui, né? Então, toda a matéria possui uma carga positiva e os nêutrons que não têm carga nenhuma, eles só têm massa, tá bom? Então, aqui na tabela periódica, se a gente for analisar, né? Você está vendo que a ordem que ela está sendo distribuída, né? É por ordem de número atômico, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o hidrogênio, né? O hidrogênio tem massa, o número atômico 1, né? Aí depois ele vai aumentando em ordem crescente. Ó, o hélio, que é o outro átomo, que está aqui do outro lado, tem massa 2. Aí vai aumentando, ó. O número atômico aqui é 3, depois o berílio é 4, depois o boro é 5, carbono é 6, tá vendo que tá aumentando, ó. Nitrogênio é 7, o oxigênio é 8, flúor é 9 e neônio é 10, né? Então o número que fica em cima na tabela periódica, a gente fala que esse é o número de prótons, tá? Agora, o número que fica embaixo, tá vendo aqui, ó, 1,008, né? Ó, se você for ver, 1,008 hidrogênio. O lítio, ó, 6,94, né? 6,94. O berílio, 9,2. Então, esses números maiores que estão embaixo é o número de massa, tá bom? Então, é isso. Então, o número de prótons é o número de carga positiva. Então, quando você tem um átomo, né, eu coloquei o exemplo sódio, né? O sódio. Então, o número de prótons dele, o Z, né, a gente vai chamar de Z, a gente apresenta pela letra Z, é 11, tá bom? Então, isso é número de prótons. Geralmente, a representação sempre fica embaixo, tá bom? O número atômico ou o número de prótons. Agora, a gente vai falar do número de nêutrons. O que seria o número de nêutrons, né? São partículas atômicas, ou seja, fazem parte da composição dos átomos. Constatou-se que a presença de partículas que não possuem carga elétrica. E ele a batizou de... Ele é a pessoa que descobriu, né? O Chadwick. Batizou de nêutron, que é carga nula, tá? Então, ela se faz presente no núcleo de um átomo, ou seja, então você tem um átomo, né? Você tem um núcleo, né? Então, nesse núcleo, como eu já tinha falado, tem os prótons, que é carga positiva, e tem os nêutrons, tá bom? Esse é o núcleo de um átomo. Então, lembra que o nêutron está no núcleo de um átomo. E em volta do núcleo, né, gira os elétrons, tá? Os elétrons ficam nessas órbitas circulares aqui, ó. Fica aqui, tá bom? Fica aqui. Eles têm que estar girando em torno do núcleo, os elétrons, tá bom? Esse é o modelo atômico atual. Então, assim, vamos pegar um exemplo, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho um átomo que tem a massa 27, tá? Tem uma massa 27 e o número atômico 13, né?
Eu quero saber qual é o número de nêutrons, né? Então, como que você faz essa conta? Você vai fazer assim, ó, existe a fórmula da massa atômica. O que é a massa atômica? É a letra A, que é a massa atômica, é igual a Z, que é o número de prótons, que é a carga positiva, e N, que é o número de nêutrons. Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que achar o N, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o N e vou isolar ele. Então, eu vou fazer assim, ó, vou copiar o A de novo. Como eu quero achar o N, então é uma equação, é uma igualdade. Então, eu vou pegar o Z e passar para o lado do A. Só que muda o sinal, ó, fica A menos Z, igual a N. Quem que é o A? O A a gente já tinha falado, que era 27. Esses dados têm que ser fornecidos. Onde você acha? Na tabela periódica. Então, a tabela periódica não é uma coisa para você decorar, é para consultar, tá bom? Aquela tabela que eu mostrei. E o Z quanto que é? O Z é 13. Então, o N é só fazer 27 menos 13. Então, o N eu posso mudar de lado, tá bom? Não importa o lado. Vai dar quanto? 14. Então, esse átomo aqui tem 14 nêutron, 14 carga positiva. Tudo bem? Então, isso é número de nêutron. Agora a gente vai falar sobre o número de massa. O que seria o número de massa, né? Eu acabei de colocar aqui em cima, né? O número de massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons, né? Então eu coloquei aqui de novo, só para reforçar, né? Um exemplo, né? Vamos colocar um exemplo. Ó. Eu tenho aqui o sódio. Sódio. Na, vou representar para a letra Na. Sempre a primeira letra é maiúscula, tá? Na representação do átomo. E a segunda letra é minúscula, tá bom? Então é maiúscula, M de maiúscula, e eminho de minúscula, tá bom? Tem gente que coloca assim, ó. Ah, professor, eu vou colocar assim na sua prova. Tá errado, tá? Tá errado porque o A é minúsculo, a segunda letra. Porque átomos que é representado por duas letrinhas, a segunda letra sempre é minúscula, tá bom? Tem átomo que só tem uma letra, por exemplo, você pega lá o ferro, o flúor, né? O flúor é uma letra maiúscula. Mas você pega, por exemplo, o ferro. O ferro é uma letra maiúscula e outra minúscula, tá vendo? Então é sempre assim, isso tá errado. Colocar as duas maiúsculas, tá? Mas só para lembrar, né? Então assim, eu quero saber a massa atômica do sódio. Então se eu tenho aqui, ó, o enunciado, eu tenho 11 prótons. Então, eu tenho 11 cargas positivas. Então, Z é igual a 11. 11 carga positiva, tá? E eu tenho aqui 12 nêutrons. Então, N igual a 12. Então, a fórmula que a gente já sabe é A é igual a Z mais N. O A eu não sei quanto que eu quero achar. O Z é 11 e o N é 12. Então, a massa vai ser 11 mais 12 dá 23. Então, a massa atômica do sódio é 23. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, essa parte da aula eu já falei. Depois, na próxima aula, eu vou falar mais coisas, íons e átomos, átomos neutros e exercícios, tá bom? Então, fique atento aí que vai vir mais coisas novas para vocês fazerem. Ok? Obrigado, tchau.